E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que pode acontecer no futuro em termos de tendência, de acordo com um autor muito bacana que eu li recentemente, que é o Yuval Noah Harari. Eu li 2 livros dele, na verdade. Eu li um que fala sobre o passado, Sapiens, e um onde ele busca, e é uma tarefa difícil, né? Já que o futuro é sempre nebuloso, falar um pouco sobre como pode ser o futuro. Eu achei interessante expor para você algumas das ideias do autor e algumas considerações que eu tenho a fazer caso esses cenários venham realmente a se materializar e também, e acho que principalmente, já que esse aqui é um canal que fala sobre finanças, como que isso aí pode afetar o seu bolso. E aí pessoal, antes de começar a passar o conteúdo ali do livro e as considerações que eu tenho para fazer a respeito, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no Você Mais Rico para se inscrever, para que a gente possa crescer e levar essa mensagem de finanças, de educação financeira para cada vez mais gente. E se puder também, já curta esse vídeo para ajudar e compartilhe isso com seu amigo, que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante, porque pelo menos se ele não gostar dessa parte de finanças, garanto para você que as considerações sobre o livro vão valer a pena. Então falando agora sobre esses 2 livros, né? O Yuval Noah Harari, ele é um historiador, ele é de Israel, e ele ganhou muita notoriedade após escrever o primeiro livro, Sapiens, onde ele narra assim, a história, a caminhada evolutiva do ser humano ao longo dos últimos, vamos botar aí, 100 mil anos. Então ele fala de 3 grandes revoluções que acabaram mudando totalmente a história da humanidade. Que foi primeiro a revolução cognitiva, como que a gente começou a se comunicar melhor e através dessa comunicação também a estabelecer uma colaboração mais forte. E esse é o grande poder do ser humano, a capacidade de colaborar em grande número. Você não encontra nenhum outro animal que consegue fazer algo nesse sentido e muito também por acreditar em coisas que não existem. Eu não estou falando apenas em termos de deuses da antiguidade, esse tipo de coisa. Eu estou falando também em coisas modernas, né? Corporações, pessoas jurídicas, ideais, né? Ideologias. Então esse tipo todo de coisa fez com que o ser humano pudesse alcançar um patamar que nenhum outro animal conseguiu ficar próximo assim. E nem mesmo outras espécies aí do gênero Homo, né? Mas não os sapiens, como por exemplo o Homo neanderthalensis, que foi extinto, em grande parte talvez por conta da ação do Homo sapiens. Mas continuando, essa foi a primeira revolução. A segunda foi a revolução agrícola, onde a gente começou a domesticar algumas plantas e animais, e segundo a visão do Harari, a gente também foi domesticado, porque se a gente for pegar os nossos antepassados caçadores-coletores, eles eram mais altos do que os imediatamente depois, né, dessa parte da agricultura. Eles comiam melhor, eles tinham mais saúde. Se a gente for pegar fósseis do período paleolítico, por exemplo, eles tinham todos os dentes, eram mais saudáveis. Agora você pega fósseis ali do Egito Antigo, você vai ver que as pessoas quase sempre tinham problemas dentários. Tutankhamon morreu, por exemplo, fruto de uma infecção por conta de problemas dentários. E também não tinham tanta saúde, eles eram mais baixos porque a dieta deles começou a ser mais pobre e muito mais concentrada em pequenos grupos alimentícios. Mas depois dessa revolução agrícola veio a última revolução, que talvez esteja ocorrendo até hoje, que foi a revolução tecnológica, onde o homem se transformou, né, através da constatação da sua ignorância num grande buscador de conhecimento. Porque até essa revolução científica, o homem buscava todas as respostas na religião. Então, conhecimento, durante aquela era um binômio onde você tinha, de um lado, o seu conhecimento sobre as escrituras sagradas, qualquer que fosse a religião que você professava, porque todas buscavam as respostas nas escrituras, e sua interpretação daqueles textos era nesse binômio. E hoje, na era do conhecimento, não. O conhecimento está muito mais associado ao domínio da matemática, né? Porque a base da programação, por exemplo, que move o mundo hoje, é matemático, e também a sensação, as experiências que o ser humano tem. Então a gente está muito mais disposto a descobrir através da experimentação, por exemplo, do empirismo, né? E a humanidade passou de um papel secundário, onde ela simplesmente tinha que replicar a vontade dos deuses, a um papel principal. Hoje em dia o humanismo fala que as experiências humanas têm mais valor do que todo o resto. Então a gente está um patamar acima, segundo a visão do humanismo, de toda e qualquer espécie de animal. E o Harari ele fala uma coisa interessante, que a revolução tecnológica pode colocar um ponto final na história. O que ele quer dizer com isso? Que a gente está evoluindo tanto que a partir de um certo momento pode ser que o Homo sapiens, da maneira como ele é hoje, ele deixe de existir. E aí entra a parte do Homo Deus, que é o outro livro que ele coloca. Então até esse momento eu falei do livro Sapiens, né, um resumo muito breve, porque se forem ver a grossura do livro, é um livro bem interessante de ser lido, em uma linguagem muito fácil. E aí no final as considerações levaram ao surgimento de outro livro, que é esse aqui. Então, o que o Harari fala no Homo Deus? O que pode acontecer?
Ele fala que graças à ciência, hoje em dia, algumas das grandes preocupações da humanidade ao longo de toda a história, elas estão desaparecendo. Então, durante todos os períodos da história, o ser humano estava preocupado principalmente com 3 coisas: fome, pestes e guerra. Agora, se a gente for pensar no período atual, a gente não pode falar que a fome ela foi erradicada, que não existe mais fome no mundo. Mas ela existe muito menos hoje do que existiu em qualquer outra época da nossa história. Então o problema hoje ele inverteu, ele gira muito mais em torno da superalimentação do que da falta de alimentação. É lógico que, como eu falei, né, há exceções para isso, né, e toda exceção ela serve para confirmar uma regra, mas de maneira geral a fome já não é aquele problema que afetava a população, que pensava que, né, aquela teoria malthusiana de que a população cresce em PG e o alimento em PA e de que a fome seria uma constante durante toda a história da humanidade. Isso não existe mais. A outra grande questão das pestes, se a gente for pegar historicamente, de tempos em tempos tinha uma peste que varria o mundo. Eu acho que a última grande foi a gripe espanhola no começo do século XX, que matou milhões de pessoas. Então foi um negócio absurdo. Sobretudo se a gente for pensar nos últimos surtos de doença que a gente teve. Então de vez em quando o mundo fica em pânico hoje com o surgimento de uma nova doença, tipo uma gripe suína, uma gripe aviária, um surto de ebola. E dentre essas doenças, né, morreram relativamente poucas pessoas. Então foram cerca de 2.000 por conta de uma dessas doenças. Acho que a maior, se eu não me engano, foi o ebola. E aí matou bastante gente para os padrões modernos em termos de controle de pestes. Foram quase 30.000 pessoas que morreram de ebola durante um surto que teve na África. E por conta disso, cabeças rolaram na Organização Mundial de Saúde, porque foi um absurdo esse tanto de mortes hoje, com o nível, né, da medicina e da ciência. Mas comparando com menos, né, na verdade, cerca de 100 anos atrás, né, a gripe espanhola matou milhões de pessoas. Então veja a evolução. Por conta disso, as pestes, mesmo num mundo muito mais populoso e muito mais conectado, onde seria muito mais fácil uma doença se espalhar dessa maneira, já que uma viagem hoje demora muito pouco tempo, elas não são mais aquela preocupação que eram antigamente. E por último ponto, a guerra. É lógico também que ainda existe guerra no mundo, mas se a gente for pensar, essa guerra hoje se tornou muito mais rara. Então até a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que veio pouco tempo depois da Primeira, em consequência da Primeira, a gente pode falar que a humanidade ela sempre convivia com guerras. E isso não só em algumas partes isoladas do mundo, mas no mundo como um todo. Era normal para um país, mesmo que estivesse em paz com seus vizinhos, pensar na hipótese de, no ano seguinte, estar em guerra. E para a gente ver como é que hoje essa concepção mudou. Ela é absurda para muita gente. A gente está às portas de uma eleição aqui no Brasil. E ninguém pensa, não vou votar no candidato A porque eu acho que ele pode iniciar uma guerra com a Argentina. Ou vou votar no B porque ele tem planos de anexar o Uruguai, que é a antiga Cisplatina, e transformar o Brasil no que era o Império Brasileiro, e a gente vai ser heptacampeão mundial, porque o Uruguai tem 2 títulos mundiais, né, um deles em cima do Brasil. Então isso é totalmente insano, né, gente? A gente pode falar dessa maneira. Então hoje a guerra é vista como uma exceção e não mais como uma regra, sobretudo porque a guerra se tornou muito cara devido ao modelo de economia atual. Então há mais benefício com a paz do que com a guerra, até porque os bens hoje, a riqueza, estão muito mais no campo intelectual e da produção intelectual, programas, softwares, coisas mais abstratas do que, por exemplo, em pegar terra, plantações e metais preciosos. E aí, se a gente já eliminou praticamente, né, estamos vencendo de maneira acelerada a batalha contra as 3 principais preocupações que afligiram o homem durante toda a história da humanidade, ele fala que a gente pode se voltar para outras áreas hoje. E uma dessas áreas que eu acho que é mais interessante para analisar depois do campo de vista financeiro é a extensão da vida humana. Então já há estudos, inclusive a Alphabet, né, a holding que controla ali, por exemplo, o Google, tem projetos secretos para aumentar, né, o tamanho da vida humana. Então eles têm planos de, até a metade do século XXI, conseguir aumentar tanto a vida de um ser humano a ponto de falar que o primeiro ser humano amortal já terá nascido nessa época. O que ele diz como amortal? É aquela pessoa que não vai mais morrer de velhice. Ela pode ser vítima ainda de um acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso, não seria imortal. Mas ela vai viver muito mais e talvez, né, segundo a visão deles, eu não estou falando que isso pode acontecer, mas acho que toda ideia revolucionária parece maluca até um dia antes de ocorrer, essa pessoa talvez nunca venha morrer de velhice com o avanço da tecnologia que a gente vê agora. Mas considerando essa hipótese hoje, né, para os padrões atuais, absurda, não é absurdo a gente pensar que a gente vai viver muito mais no futuro do que estamos vivendo hoje. E com capacidades também diferentes, né, sobretudo por conta da evolução tecnológica. E o que ele fala dos possíveis problemas que a gente vai enfrentar no futuro? E é isso que pode mexer com o seu bolso. A gente está entrando numa fase onde vamos viver mais.
Então, como que vai ser os modelos de previdência? Como é que a previdência, que hoje já sofre problemas, vai bancar uma população que vai viver 2 vezes mais do que a população dos 100 anos anteriores? Isso é um mistério. Eu acho, por exemplo, que não vale a pena confiar apenas na previdência pública. Inclusive, se você for analisar a sigla INSS, ela desde sempre está falando isso pra gente. INSS significa isso nunca será suficiente. O que as pessoas leem de outra maneira, mas eu sempre vi dessa forma. Então, o primeiro ponto é, se a gente vai viver cada vez mais, a preocupação com as suas finanças tem que ser cada vez maior, porque você vai precisar delas por mais tempo. E por mais que a gente viva mais e venha a ter uma capacidade melhorada assim, de envelhecimento, né? Envelhecer com mais qualidade, que é uma das coisas que deve acontecer também, provavelmente a sua capacidade de trabalho não vai ser a mesma quando você estiver mais velho em comparação com hoje, que você está mais novo. Então vale a pena, e vale muito a pena, se a gente for pensar nesse aspecto, você poupar mais dinheiro agora que é mais jovem, para que no futuro tenha uma renda proveniente dos investimentos cada vez maior e tenha mais segurança por conta disso. E o segundo ponto que ele fala, que pode vir a ser um grande problema também, é a falta de ocupações para as pessoas. Porque hoje já existem várias empresas que estão enxugando ali o quadro de funcionários, porque eles estão automatizando todo o processo de produção. E praticamente não há uma atividade hoje, tirando essa parte de criação, onde é necessário usar a imaginação, que um robô ou um algoritmo não consiga fazer melhor do que um ser humano. E inicialmente talvez seja uma maneira mais cara para você desenvolver aquilo, mas depois com grande economia de custo, já que um robô e um algoritmo não precisam de férias, não tem 13º, não tem a chance de entrar com processo trabalhista, por exemplo. Esse tipo de coisa não tem chance de acontecer. Então a perspectiva para o futuro é que o número de vagas nas indústrias como um todo, né, em vários setores, venham a ficar cada vez mais raras. Isso também pode estar errado, porque, primeiro, né, como eu falei, o futuro ele é sempre obscuro, a gente não tem como ficar fazendo muitas previsões, e também porque o mesmo tipo de previsão já foi feita quando a parte agrícola começou a se tornar mais mecanizada. Então, vários empregos no campo eles foram substituídos por máquinas. E já foi previsto naquela época que o desemprego ia ser um dos grandes problemas do próximo século, mas as pessoas foram para as cidades e várias profissões que não existiam começaram a surgir. Em todo caso, eu acho que é legal acender uma luz vermelha para isso, né? Nossa, se no futuro as pessoas terão cada vez menos empregos, será que eu, né, que vou ser pai daqui a pouco tempo, na hora de criar o meu filho, vou criar meu filho para ter um emprego ou para gerar empregos, criar um negócio? Tá? Então acho que uma educação empreendedora vai ser cada vez mais importante à medida que os anos passam. E a última preocupação que ele tem é do surgimento de uma casta de super-humanos. O que ele quer dizer com isso, né? Se a gente for pensar em tudo que já foi inventado hoje para melhora da performance, quase sempre começa como medicamento para corrigir algum tipo de doença e depois é usado para melhorar o desempenho de pessoas saudáveis. Então você pega a invenção dos esteroides. Era usado para doentes que estavam perdendo muito peso por conta de, por exemplo, um problema, um câncer, alguma coisa nesse sentido, e depois atletas e pessoas também hoje, que nem são atletas, né? Muitos amadores já estão usando esteroides para melhorar a performance, começaram a usar para conseguir correr mais rápido, levantar mais peso, serem mais fortes ou ficarem esteticamente mais bonitos. Então isso aconteceu. Se ao longo do caminho for inventado e deve surgir um remédio que possa melhorar a memória de quem tem Alzheimer, não vai demorar muito tempo para pessoas sadias começarem a usar esse remédio para poder ter uma memória melhor. Então se a gente inventar qualquer tipo de tratamento para doentes, logo ele se transforma numa maneira de uma pessoa saudável melhorar a sua performance. Isso sempre acontece. E à medida que a gente desenvolve a parte da genética, dos melhoramentos genéticos, o que o Harari fala é que pode vir a surgir uma casta de super-humanos. Então pessoas que não vão ter doenças, pessoas que vão ter super memória, super velocidade, mais força, talvez até um nível de consciência avançado. E ele fala que esse pode ser um dos grandes problemas também do mundo daqui para frente, porque o ser humano não é uma raça muito conhecida pela sua tolerância, vamos colocar dessa maneira, né? Se a gente for olhar hoje, vários conflitos já aconteceram, muitas vezes entre pessoas de uma mesma etnia, acreditando no mesmo Deus, lendo o mesmo livro, mas apenas com interpretações diferentes das ideias. Então, o que aconteceria num mundo no futuro, onde uma certa população tem muito mais capacidades em termos biológicos do que outra? E fica só esse questionamento final, tá, gente? Para isso, não tem muita receita do que fazer com as suas finanças, né? Mas eu acho que em todos os cenários futuros, você ter mais segurança financeira vai ser sempre melhor do que ter menos. E fica também essa recomendação do livro, gostei muito do livro do Harari, tanto esse quanto o Sapiens. Tá? Ótimos livros aí para que você leia, leves assim de linguagem e cheios de ideias. Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui embaixo,
compartilhar esse vídeo com seu amigo, se inscrever aqui no Você Mais Rico para que o canal possa crescer cada vez mais. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.